Sejam muito bem-vindos, gente que eu amo. Hoje eu encontrei aqui uma entrevista antiga do George Lucas e é uma entrevista assim, espetacular, onde ele fala pra gente quão poderoso o Anakin realmente era e o quão poderoso, isso é pior ainda, né? O quão poderoso o Anakin poderia ter sido se ele não tivesse sido derrotado pelo Obi-Wan Kenobi. Então vamos começar aqui. George Lucas disse pra gente o seguinte: Anakin, como Skywalker, como um ser humano, ele seria extremamente poderoso, mas ele acabou perdendo os braços e uma perna e se tornou parcialmente um robô. Então, grande parte de sua capacidade de usar a força, muito de seus poderes, eles são limitados nesse ponto, porque como forma de vida, não resta muito do Anakin. George Lucas está fazendo uma referência aqui à matéria viva que é necessário para a pessoa se comunicar com a força. Como a gente sabe, os midi-chlorians eles vivem dentro das células das pessoas, então se a pessoa não tem matéria viva ali o suficiente, não tem células, como consequência, essa pessoa tem menos acesso à força. Continuando então, George Lucas disse que, assim, a sua capacidade de ser 2 vezes o dobro mais poderoso que o Imperador desapareceu. E agora, ele é talvez ali em torno de uns 20% menos poderoso que o Imperador. Então, não era isso que o Imperador tinha em mente. Ele queria um cara realmente super poderoso, mas isso foi frustrado pelo Obi-Wan Kenobi. Então ele descobre que, com o Luke Skywalker, ele pode obter uma versão ainda melhor se conseguir trazer ele para o lado sombrio. Vocês verão, conforme a história se desenrola, que o Luke ele enfrenta exatamente os mesmos problemas e praticamente as mesmas situações que o Anakin Skywalker enfrenta. A diferença aqui é que o Anakin diz sim e o Luke Skywalker diz não. Realmente, se a gente for parar para analisar aqui, a gente vê que a história do Luke, realmente, ela é muito parecida demais com a do Anakin Skywalker. O Luke Skywalker, assim como o Anakin, ele perdeu as suas figuras de pais, né? Ele perdeu a tia Beru e o tio Owen. E, novamente, o Luke, assim como o Anakin, também tinha medo de perder as pessoas que ele amava. O Luke Skywalker, ele queria proteger, acima de tudo, o Han Solo e a Leia Organa do Império Galáctico, enquanto o Anakin Skywalker queria salvar a vida da Padmé da morte. George Lucas, então, continua dizendo aqui que você descobre que o Darth Vader, ele não é esse monstro, disse o Lucas. Ele é um indivíduo patético que acabou fazendo ali uma espécie de um pacto com o diabo e ele perdeu. E ele está preso. Ele é um personagem triste e patético, não um grande monstro maligno. Quer dizer, ele é um monstro porque ele se voltou para o lado sombrio, serve um mestre perverso, busca poder e perdeu grande parte de sua humanidade. Nesse sentido, ele é um monstro, mas por baixo disso, como Luke Skywalker diz no Retorno de Jedi logo no início, eu sei que ainda existe bondade em você, pai. Existe bondade em você e eu posso senti-la. Somente através do amor e da compaixão dos seus filhos que acreditam no Darth Vader, mesmo ele sendo um monstro, que ele finalmente consegue se redimir. Mas a gente consegue ver aqui, isso daqui é fantástico, né? Isso significa essa afirmação aí, gente, de que o Anakin Skywalker, ele tem o dobro do poder, 2 vezes mais poderoso que o Imperador Palpatine. Isso joga o Anakin Skywalker literalmente em um nível, um patamar, um ranking ali que a gente nunca viu antes em Star Wars. Como a gente já viu, o próprio Grão-Mestre Yoda, ele consegue ir ali de igual para igual contra o Palpatine. E o Anakin Skywalker, em teoria pelo menos, era para ser assim 2 vezes mais poderoso que o Palpatine e como consequência também ali o dobro mais poderoso que o Grão-Mestre Yoda. Como a gente consegue ver aqui através do George Lucas, a situação que o Anakin Skywalker se encontrou é um erro, gente, que é um erro básico, é um erro assim que todo mundo comete ao longo de nossas vidas aqui. A gente comete um erro e aí a gente meio que fica preso nesse erro, mesmo sabendo que ele é um problema. Muitas vezes, realmente, não tem como a gente voltar atrás, o Anakin cometeu o erro aí de fazer o pacto com o diabo, se aliar ao Palpatine, só que no caso do Anakin Skywalker, contrário muitas vezes que acontece em nossas vidas, o Anakin ele conseguiu se redimir através do Luke Skywalker e ele conseguiu rebobinar isso, ele conseguiu voltar pra trás e ser o antigo Cavaleiro Jedi. O engraçado aqui é que a gente geralmente não dá créditos ao Luke Skywalker onde ele deveria receber. Como a gente viu, o Luke Skywalker ele teve assim uma história quase idêntica ao do Anakin Skywalker, porém no final, quando ele teve a escolha de se aliar ao diabo, no caso do Luke Skywalker sendo o pai dele, no caso do Vader, o Anakin sendo o Palpatine, o Luke Skywalker, ele simplesmente foi lá e teve culhões de dizer não, enquanto o Anakin foi lá e disse sim. Esse Anakin aí super poderoso, sem sombras de dúvidas, gente, seria um Anakin completamente sem nenhum limite. Eu imagino que ele teria, assim, relâmpagos da força que completamente devastariam seus oponentes, enquanto o Palpatine dava eletricidade, o Anakin, eu imagino que transformaria os seus inimigos em cinzas. E ele provavelmente também teria aprendido a voar. A levitação em Star Wars, a levitação da força,
É uma habilidade assim até razoavelmente comum, Palpatine fazia isso demais, mas o Anakin eu acho que ele ia passar disso, ele ia conseguir até mesmo voar, o que seria algo espetacular. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam desses comentários aí do George Lucas? E se você gostou do vídeo, cara, não perca seus membros, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.